Vamos então para os exercícios, pessoal. Trouxe esses dois primeiros exercícios são muito simples, eles não vão ter cálculo da fórmula ainda, é mais para a gente analisar mesmo o gráfico e entender mais o conceito da derivada. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que para achar a derivada, né, o conceito dela, a ideia dela, é a gente traçar uma reta tangente no ponto que a gente quer descobrir. Por quê? Traçando essa reta tangente no ponto que a gente quer descobrir, eu vou fazer o quê? Eu vou ter o trabalho de achar, então, a minha taxa de variação nessa reta tangente. Porque a reta tangente, ela vai ter uma cara assim, uma reta, né, que vai ter uma taxa de variação constante. Eu acho a taxa de variação dela, então, e naquele ponto eu acho a minha taxa de variação. O que esses dois exercícios que eu trouxe fazem, eles já te dão a reta tangente e já te dão as variações dessa reta tangente. O nosso trabalho aqui vai ser calcular a taxa de variação no ponto que ele está pedindo. Então, nesse exercício, aqui eu tenho o gráfico que mostra o peso de um bebê recém-nascido nos 2 primeiros anos de vida. Né? Ele parte aqui do zero, então, e vai até o mês 24. E aí o exercício que é a minha taxa de aumento do peso da criança, do T3 e T igual a 18. Ou seja, ele quer a minha taxa de variação no meu T igual a 3, que é aqui, nesse ponto, e no meu T igual a 18, que é nesse ponto. Reparem que ele já desenhou a minha reta tangente. Então, para calcular aqui, eu vou usar aquela fórmula que não é essa. Calma. Eu vou usar M variação de y sobre variação de x. Ah, Matheus, mas você falou que não faz sentido usar essa fórmula quando a gente tem um gráfico assim. Realmente, pessoal, não faz. Em exercícios comuns, assim, entre aspas, né, nos exercícios que a gente vai trabalhar, a gente nunca vai ter a reta tangente. A gente sempre vai ter só o gráfico e os pontos. Então aí realmente não dá para usar o M. Eu consigo usar o M porque, nesse caso, por exemplo, ele me fala que a variação foi de 7,5. Reparem que ele está me dando a variação não do gráfico da pesquisa, ele está me dando a variação do gráfico tangente. Então, nesse caso, se eu tenho a taxa de variação, aliás, perdão, se eu tenho as variações em uma reta, então faz todo o sentido do mundo eu usar essa fórmula. Entendeu? Tipo, eu tenho o que eu preciso para calcular essa fórmula. Porque usando essa fórmula, eu vou descobrir a taxa de variação em toda a reta T1, que é a mesma para cá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos só lembrar que ó, esse ΔY é y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial. Então vamos lá. M3. Ó, a minha variação no y foi de 7,5. Aqui ele já me deu a variação pronta, tá? Foi de 7,5. Dividido por minha variação do x, que foi 5. E aqui a gente precisa prestar muita atenção, pessoal, no sinal. Aqui eu coloquei positivo nos dois. Por que que eu sei que é positivo? Ó, eu estou analisando daqui, desse ponto, para cá. Vamos analisar o y primeiro. Eu estava aqui e fui para cá. Então, eu tive uma variação positiva. Olhando o x, que é o meu t no caso. Eu estava aqui e fui para cá. Eu tive uma variação também positiva. Eu sempre tenho que ficar muito de olho nisso, porque se eu tiver uma variação negativa, eu preciso colocar o sinal, porque senão eu vou achar uma taxa errada. Nesse caso aqui, o resultado dá 7,5 dividido por 5, 1,5. Ou seja, a minha taxa de variação no t igual a 3 é 1,5 libra por mês. Tá? Por que o sinal é importante, pessoal?
Vamos supor que a minha taxa de variação tivesse dado negativa, tivesse dado menos 1,5. Reparem como isso pode gerar uma análise errada do meu gráfico. A minha taxa de variação deu negativa, mas o meu gráfico está crescendo. Não faz sentido, então, no ponto t igual a 3, a minha taxa de variação dar negativa. Ela precisa dar positiva. Ou seja, aqui não faz sentido ser negativo. Só que se o meu gráfico estivesse caindo, se meu gráfico fosse assim, por exemplo, aí necessariamente a minha taxa de variação teria que dar negativa. Não faria sentido aqui nesse caso, por exemplo, ela dar positiva. Deixa eu apagar esse menos. E aí, outra coisa que dá para a gente olhar. Vamos olhar o segundo ponto, no t igual a 18. Só olhando o gráfico, eu sei necessariamente que a minha taxa de variação aqui ela tem que dar menor que a minha taxa de variação em t igual a 3. Por quê? Vamos calcular e a gente discute isso depois. M18. Ó, eu fui daqui para cá, aumentou 3,5 no meu y, minha variação no y foi 3,5, e a minha variação no meu x, no meu t, foi daqui para cá, que foi no tamanho de 6, que dá 3,5 dividido por 6, 0,583 libra por mês. Tá bom? Que nem eu falei para vocês, precisava dar menor que o meu M3. Mas por que precisava dar menor? Aqui, pessoal, reparem que o nosso crescimento da função está alto, ele está crescendo bastante, enquanto aqui a nossa função começa a estabilizar, né, e começa a crescer menos. O nosso gráfico aqui, ó, ele está tendendo para ficar mais para horizontal, né? Ele tende, né, a ficar mais para horizontal, ou seja, a nossa velocidade de crescimento vai diminuindo. Não só isso, mas olhando as retas tangentes. Aqui a nossa T1 ela está muito mais inclinada para cima do que a nossa T2. Então faria sentido sim o nosso M3 dar maior que o nosso M18. Aí por último, esse exercício pede o seguinte: qual é a taxa média de variação do peso durante o primeiro ano de vida? Ele quer saber quanto que o meu bebê cresceu na média durante os 12 primeiros meses. Aqui, pessoal, não tem muito segredo. É como se ele fizesse isso aqui, ó. Ele desenhasse uma reta aqui que cruze o ponto T0 e o... Nossa, aqui eu... Opa, nossa, gente, calma aí. Que eu desenhei o gráfico um pouco fora aqui. Ele quer um gráfico aqui, ó, que cruze... Aqui, ó, pessoal, tá? Vamos fingir que isso aqui está reto. Que cruze o T0 e o meu T12. Ou seja, ele quer saber qual que é a minha taxa de variação dessa reta, que é o meu crescimento médio. Se a gente fosse fazer isso na prática, a gente faria um cálculo que é muito intuitivo. O meu bebê cresceu quanto em um ano? Ele foi de 7,5 para 22,5, ou seja, ele cresceu 15 quilos. Em um ano, que são 12 meses, 15 dividido por 12, 1,25. Ou seja, na média, o meu bebê cresceu 1,25 por mês. Tá? É um cálculo bem intuitivo. Nesse aqui, isso é importante falar. Essa não é a taxa de variação do nenhum ponto do meu gráfico. É a taxa de variação média em um determinado período. Tá? É a taxa de variação da reta que corta esse ponto com esse. Tá bom? O segundo exercício ele é o mesmo esquema. Ele quer saber a taxa de crescimento da produção de madeira no início do ano 10 e no início do ano 30.
As duas primeiras coisas que a gente sabe que a gente vai ter que encontrar. Primeiro, a minha taxa de variação em T1 e em T2 ela tem que ser positiva, porque o meu gráfico está crescendo nos dois pontos. A minha taxa de variação em T2 tem que ser maior que a minha taxa de variação em T1. Por quê? Meu T2 ele está mais inclinado, ele está crescendo mais rápido que o meu T1. Eu sei que o meu exercício vai ter que me dar essas duas respostas, então a gente já pode calcular. M10. Eu tive uma variação de 4 no Y, dividido por uma variação de 12 no X, né, no nosso T, que é 0,33. M30. Eu tive uma variação de 10 no meu Y, dividido por uma variação de 8 no meu X, no meu T, que dá 1,25. Aqui, ó, esqueci de pôr a unidade de medida, metros cúbicos por hectare. Eu não sei a unidade de medida, então eu vou escrever hectare. Confirmamos o que a gente falou para vocês. O nosso M30 é maior que o nosso M10 e os dois são positivos. Tá? Esse tipo de análise, aqui tem que dar positivo, aqui tem que dar negativo, aqui tem que dar maior que ali. Esse tipo de coisa, pessoal, é legal de vocês irem reparando, porque é uma forma de vocês irem conferindo se pelo menos a conta que vocês fizeram está coerente, sabe? Não necessariamente ela esteja certa, mas pelo menos você está diminuindo a chance de errar. Porque aqui, se eu encontro um M10, por exemplo, negativo, eu já sei que tem alguma coisa errada no meu exercício. Porque eu sei que o meu M10 tem que dar positivo. Então eu vou lá e refaço os meus cálculos. Se aqui, deixa eu apagar. Se aqui, por exemplo, ao invés de 0, eu tenho 1, ou seja, um M10 maior que o meu M30, eu sei que tem alguma conta errada. Por quê? O meu M10 tem que ser menor que o meu M30. Então eu vou lá, eu refaço a minha conta do M10, refaço a minha conta do M30, para tentar chegar em uma resposta que seja coerente com aquilo que o meu gráfico está me mostrando. Tá bom? Então é importante a gente ir fazendo essa análise conforme for fazendo exercício para diminuir a chance de erro do exercício.